Olá pessoal, estamos aqui hoje no Spiritcast. Eu sou a Sofia França. Eu sou o Gabriel. Esse é um projeto de artes e mídias digitais da nossa sala, onde a gente vai chamar ex-alunos para diversas profissões para a gente entrevistar. Eu sou o João Victor, ex-aluno aqui da José Baltazar, e atualmente sou professor também. Tá, vai começar a pergunta. Vamos fazer umas perguntas. Como foi sua experiência como aluno nessa escola? Tem alguma lembrança marcante? Uma lembrança marcante? O que mais me marcou aqui no meu tempo na escola foi a respeito dos jogos escolares que eu participava bastante. Eu jogava vôlei e basquete. Isso marcou bastante na minha trajetória aqui na escola. Você ganhou alguma coisa? Sim, medalhas, troféus. Muito legal, não sabia. Não tem gente que joga essas coisas. É que agora eu parei. Você treinava? Eu ia pro campeonato? Treinava, jogava vôlei, basquete também, handball. Tinha isso, cabo de guerra. Aqui? Sim. Tinha cabo de guerra? Não, o treino era apenas de vôlei. Agora os campeonatos, daí tinha de várias coisas. Eram as Olimpíadas. E como foi a sua experiência como aluno na escola? Como aluno, não foi muito fácil, porque eu sempre fui devagar para entender as coisas da escola. Eu sempre precisava ter um tempo a mais, sempre ter um cuidado a mais com os conteúdos, para que eu pudesse realmente entender. Então, não foi um período fácil, mas eu consegui superar essa dificuldade. Peraí. Como era a sua rotina de estudo? Você enfrentou alguma dificuldade? A rotina de estudo? Então, eu estudei em 2 períodos, certo? Do sexto e sétimo à tarde, oitavo e nono de manhã. Quando eu estudava de tarde, o período que eu podia estudar era de manhã. Então, não era muito, mas era algo que já me ajudava a entender os conteúdos. Da mesma forma acontecia quando eu estudava de manhã, só que no período da tarde, que era o momento que eu retirava para estudar. E junto nesse período de descanso fora da escola, tinha os treinos de vôlei também. Mas quais que eram suas matérias mais favoritas? Minhas matérias favoritas, por incrível que pareça, mesmo eu sendo um professor de matemática, eu não gostava de matemática. A matéria que eu gostava mais era geografia. Aí eu adoro geografia. Eu gosto bastante da parte de relevo, climatologia. Eu acho que é interessante. Não, eu já prefiro a parte de país. Eu sou melhor no país. E você, Gabriel? Você gosta de geografia? Mas gosto na medida do possível. Amo geografia. Na época da escola, você já imaginava seguir a carreira como professor? Não, durante o período escolar eu não imaginava. Até o terceiro ano do ensino médio eu não tinha nem cogitado a hipótese de ser professor. Até porque o meu sonho e o meu desejo era trabalhar na carreira militar, seja do Exército ou da Polícia Militar de São Paulo. E nessas duas opções eu não consegui ter um êxito. Passei em algumas partes desses concursos, mas em outros eu não consegui passar. Exército, né? Isso, gostaria de trabalhar no Exército. E por conta disso, de não ter passado, minha mãe mostrou essa oportunidade de eu ser professor e eu acabei acatando essa possibilidade, gostei. E hoje ainda estou cursando a minha licenciatura em matemática. Estou no 5º semestre. Faltam mais 3 semestres para eu terminar. Qual foi a decisão mais difícil que você teve que tomar para seguir essa carreira de professor? A decisão mais difícil? Ter que estudar na parte da noite. Porque para mim é difícil estudar na parte da noite e entender os conteúdos e na parte da manhã também trabalhar. Essa é uma parte difícil. Conciliar, né, o tempo de estudo e o tempo de trabalho. Porque ser professor não consiste apenas em estar na sala de aula. Consiste em preparar atividades anteriormente, analisar os resultados obtidos através dessas atividades e não somente o momento com os alunos dentro da sala. Então, esse conciliamento de tempo que é a parte mais difícil de ser professor. Qual foi a decisão a seguir a carreira de professor? O que te motivou a seguir isso? Foi sua mãe que você falou? Mas, além dela, o que mais te motivou? Teve mais influências?
Eu O comecei, que fez você tomar essa decisão na hora, assim? como eu disse, foi a minha mãe, mas também eu comecei a gostar de matemática. Por quê? Eu realmente comecei a entender matemática. A partir do momento que eu comecei a entender, eu comecei a gostar. Muitas das vezes, isso pode acontecer com os alunos, ou com vocês mesmo, né? De não gostar de alguma matéria por conta de não entenderem o conteúdo. E então, a partir do momento que você consegue entender, que você consegue praticar, você começa a gostar. Porque é um processo meio que claro, mas se você não sabe algo, não entende, você não vai gostar de algo que você não entendeu, não sabe. Você sempre vai gostar daquilo que você entende, daquilo que você sabe. E a partir desse ponto, eu comecei a realmente entender a matemática e estou gostando. Eu só tenho a biologia. Eu nunca sei entender biologia, então eu não gosto. Mas eu já quero me formar direito. Eu quero ser bióloga. Vai. Mas como você conciliou o estudo, a sua vida de trabalho e sua vida pessoal? Então, estou conciliando ainda, né, como eu já disse anteriormente, na parte da manhã e tarde eu trabalho, às vezes em períodos variados, né, tem dia que eu trabalho cedo, ou só à tarde, varia. À noite, daí eu já vou para a faculdade. Então, meu dia começa mais ou menos às 6, que é o momento que eu acordo, e vai mais ou menos até 11h30, meia-noite. Esse que é o período que eu tenho. Então, para conciliar todas essas coisas, seja da escola, da faculdade, coisas pessoais, as coisas pessoais sempre ficam por último, porque eu tenho que focar um pouco mais na minha faculdade, para que assim eu consiga focar nas coisas aqui da escola e, por último, os meus afazeres pessoais, que assim eu vou conseguir estar fazendo um bom serviço, né? Sendo um bom professor para vocês. Então também tem que focar na gente também. Sim, tem que focar nisso aí, né? Aprender. Mas, primeira coisa, eu saber o que eu tenho que transmitir para vocês. Então, por isso que eu priorizo, eu enfatizo a faculdade e depois o serviço, né? Para que assim eu consiga passar de uma forma melhor, mais clara os conteúdos para vocês. Mas você recomendaria essa posição para a gente? Se eu recomendaria? Depende. Tem dia que eu recomendo, tem dia que não. Porque a sala de aula é muito imprevisível. Qualquer sala é imprevisível, porque são pessoas que estão nela, né? Então, as pessoas possuem momentos diferentes, possuem dias bons e ruins, e isso interfere drasticamente na sala de aula e para o professor. Porque, às vezes, os alunos estão querendo estudar, mas às vezes não. E isso, às vezes, chateia um pouco eu como professor, né? Tentar transmitir conteúdo e o aluno não querer, não dar atenção. Nesses dias eu não aconselho, mas nos dias que eles querem entender, que eles perguntam, que eles entendem, que eles estão envolvidos na aula, nesse dia eu faria com que vocês se tornassem professores também. Eu incentivaria. Então, depende. Tem que gostar mesmo de ensinar. E o que te motiva para estar nessa profissão? O que me motiva é um apartamento que eu comprei porque eu tenho que pagar esse apartamento, então eu tenho que trabalhar. É um ótimo motivo, Esse é o meu motivo. Como que é a sua rotina dentro da escola, nos dias de hoje? Minha rotina, de segunda-feira eu não tenho aula nem de manhã, nem à tarde. Aulas minhas mesmo, né? Eu vejo como eventual. Então, daí tem dia que tem dia que não tem. Tem dia que tem todas, tem dia que não tem nada. Varia muito. De terça-feira eu tenho uma aula também, de quarta eu tenho duas, de quinta eu tenho três e de sexta três também. Então não são muitas aulas, mas como eu trabalho de eventual, então daí vai aumentando essa carga horária de forma variável. E ela, peraí, você não foi onde você mora? Moro aqui em Gramadão. Você comprou aqui? Não. Eu moro com meus pais aqui por enquanto. O apartamento que eu comprei está em processo de construção. Não Você está. na planta. Isso. Eu queria fazer um negócio que eu lembrei agora. Eu queria fazer aquele negócio do Minha Casa Minha Vida. Isso daí é já no banco, né? Que você faz No na banco. caixa. Esse que eu fiz não é o Minha Casa Minha Vida. Eu fui diretamente já na Franciose e conversei lá e vi as possibilidades que tinha. Já do Minha Casa Minha Vida não sei explicar como É funciona. porque aqui na planta da minha também a construtora abandonar, né?
Depende, tem que ver uma construtora forte, né? A primeira coisa é isso, analisar se essa construtora é confiável. Essa que eu comprei, eu confio nela, eu vi as outras construções, todas foram entregues dentro do prazo, então acredito ser bem confiável. A vantagem de comprar uma planta é que sai mais barato, né? Porque você não está vendo nada, você está confiando que vai ter algo. Quando já estiver feito tudo, o valor do imóvel ele aumenta. Daí está concretizado, ele é valorizado. É bom, porque ele tem a casa e tudo. Sim, é isso aí. João, queria saber quantos anos você está nessa profissão e quantos anos você tem? Quantos anos estou na profissão? Fazem abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. 11 meses que eu estou nessa profissão. Nossa, eu achei que era mais tempo. Quantos anos você tem? Tenho 21, vou fazer 22 mês que vem. 11 meses como professor. Ah, tá. Como você lida com a diferença entre gerações de alunos? Geração de alunos, tipo faixa etária do sexto ao terceiro? Isso. Ou da minha época? Não, eu faixa etária do sexto a terceiro. Então, do sexto até o nono ano, é um pessoal muito diferente do ensino médio. Porque eu acredito que eles são muito infantilizados ainda. E eu, particularmente, não gosto de trabalhar com esses alunos. Eu acho muito difícil. Porque depende muito de chamar a atenção, fazer com que eles prendam a atenção deles na gente. Só que não pelo próprio conteúdo, mas por alguma bobeira que a gente tem que fazer, senão eles não vão olhar. Eu não gosto de fazer isso. Eu prefiro já o ensino médio, que eles vão prestar atenção em porque eles querem aprender, eles têm algum propósito. Como eu já disse, esse pessoalzinho do ensino fundamental 2 ainda não tem essa noção, né? Eles vão começar a ter a partir do ensino médio. Então, eu prefiro trabalhar com eles, porque eles prestam atenção, eu falo o que tem que fazer e eles executam. Nem sempre, né? Como eu já falei, né? Tem gente que não colabora, mas dá tudo certo no final. A gente é um ótimo problema. Sim, vocês são. São ótimos. Tem algum projeto ou metodologia de ensino que você gostaria de aplicar na sala de aula? Uma metodologia, existe a metodologia ativa, que é quando eu passo um conteúdo para os alunos e ao invés de eu falar sobre o conteúdo, os alunos falam. E essa é uma metodologia bem interessante, porque a gente pode dividir os conteúdos por grupos. Então, cada grupo dentro da sala vai falar sobre um tópico e vai entender o conteúdo de uma forma prática, que ele mesmo buscou saber e vai assimilar. Existem evidências que quando o aluno busca um entendimento para ele mesmo, é mais fácil dele entender ao invés de ele só ouvir um professor falar. Quando ele busca saber estratégias para que aquilo seja memorizado, são estratégias próprias que favorecem o seu entendimento. Então é muito interessante essa metodologia ativa. Quais são as maiores lições que você aprendeu desde que saiu da escola? As maiores lições, deixa eu pensar um pouco. Tem vários. Em relação a quê? Você poderia me dizer em que ponto você gostaria que eu falasse? Vai, eu vou falar uma coisa que vai acontecer com nós agora. Assim, a faculdade. Então foi vamos falar assim, uma coisa, uma recomendação pra gente, um conselho pra gente. Um conselho? Tá. Faculdade é muito diferente de escola. Na faculdade, a gente tem que buscar praticamente por si próprio, por si mesmo, o conhecimento. Os professores, pelo menos na faculdade que eu faço, são legais, são muito parceiros, ensinam bem, mas se a gente não correr atrás, eles não vão vir atrás da gente. Tipo, igual os professores aqui fazem. Viu? Vocês fizeram a tarefa, vocês fizeram isso, fizeram aquilo. Não tem. O professor só fala, você tem isso para fazer até essa data. Se não fizer, problema é seu, eu não vou avisar, não vou chamar atenção, não vou ajudar, a não ser que você peça. Se a gente pedir ajuda, lógico, ele vai ajudar. Isso, os professores são muito gente boas. Muito gente boa.
Eu tenho um medinho de faculdade, mas É, eu não sei o que me traumatizou, assim, mas eu tenho medinho de ter faculdade. não dá tanto medo assim. No começo, lógico, né? É um ambiente diferente, são pessoas diferentes, professores diferentes. Lógico que pode dar um pouco dessa apreensão, mas é fácil de perceber que as coisas não são tão complicadas. Uma coisa que eu tenho para mim, que eu percebi ao longo desse tempo na escola, na faculdade, é que não existe coisa difícil. O que existe são várias coisas fáceis compiladas em uma coisa só. Uma coisa difícil, você pode desmembrá-la em várias partes fáceis. Assim, você consegue resolver parte por parte. Se você souber fazer aquela partinha fácil, você vai para outra. Vai resolvendo, vai resolvendo. Até chegar no final. E qual que é o final? Juntar todas essas coisas fáceis. Isso você pode aplicar na sua vida pessoal, pode aplicar na escola, no serviço. Sempre tem que pensar em como que eu posso simplificar esse trabalho, simplificar esse processo. Isso ajuda muito em todas as áreas. É um conselho muito bom que eu ganhei e posso passar para vocês. Sim, as aulas eles são parecidas com notas, cada horário é uma aula, tudo certinho. Sim, na faculdade que eu faço, por conta de ser noturno, são 4 aulas de 50 minutos. Lá não tem sinal, é apenas por horário. Deu o horário, o professor está na sala, se você não tiver, ele começa. Se você tiver, também começa e bola para frente. Uma coisa muito interessante é que lá não precisa pedir para ir ao banheiro. Você quer ir no banheiro, você levanta e vai no banheiro. Não tem assim, professor, posso ir no banheiro? Você sai e entra a hora que você quiser. A única coisa é o seguinte, você não pode atrapalhar o professor com essa sua andação. Se você ficar saindo, entrando, ele vai chamar a sua atenção. Mas se você quer ir no banheiro, você vai, volta tranquilo, sem pressa. O professor não vai cobrar, mas ele não vai esperar. Isso daí é uma coisa que vocês têm que pôr na cabeça, né? Deu o horário de aula, ele começa. Se você chegar atrasado, ele vai ter começado, já vai ter andado um pouco da aula, mas é só ter calma que a gente consegue acompanhar tudo. No começo parece meio desesperador esse negócio de o professor estar meio que nem aí pra gente, mas dá tudo certo, sim. Só ter calma, conseguir ir estudando aos poucos, que vai entendendo, vai conciliando, vai dar tudo certo. Que bom. Como você equilibra a vida profissional e a vida pessoal? Tem algum hobby, esporte que você gosta de fazer no seu dia a dia? Aí que tá. E eu gosto muito de treinar, de ir pra academia. Só que tem dia que eu não consigo. Infelizmente, o trabalho e a faculdade não deixa eu fazer esse meu hobby, que é a musculação. E para mim faz muito bem ter esse momento de descanso, de deixar de lado um pouco a escola, deixar um pouco de lado a faculdade e pensar em mim mesmo, né? Construir um físico bom, ter uma vida saudável. Isso é muito importante até para a saúde psicológica, porque o dia a dia é muito cansativo, são muitas informações ao mesmo tempo. Então é preciso ter um momento para descansar, um momento para relaxar e pensar em outras coisas, né? Fora o serviço e faculdade. Tipo, fora a academia, assim, quando sobra um tempinho, você gosta de fazer um esporte, assim, tipo, Esporte, futebol, eu gosto, só que eu não tenho onde praticar. Eu gosto de jogar futebol, mas não tenho onde jogar futebol. Gosto de jogar vôlei, mas não tenho onde jogar vôlei. Faz muito tempo que eu não jogo vôlei, de verdade. As últimas vezes que eu joguei foi aqui com o professor Jovino, né? Seria bom se ele tivesse melhorado, assim. Isso seria muito interessante. Como você lida com a responsabilidade e a pressão da vida adulta? Não é fácil, tem dia que cansa, tem dia que cansa. Ontem mesmo era um dia cansativo, porque tinha coisas que eu queria fazer, que era academia, não consegui. Tinha coisas da faculdade para resolver que eu não consegui resolver, porque não era algo que dependia de mim, eu precisava receber do professor de fora, para daí eu dar continuidade. Tinha que trabalhar, tinha que estudar para trabalhar. Então, ontem foi um dia cansativo, por exemplo, mas tem que pensar que vai passar. Tudo vai passar, seja um dia bom, seja um dia ruim, começa, mas termina. E, e é isso, né? Tem que aceitar, às vezes, apenas passar. Virar adolescente de novo. Sim, esses dias eu estava pensando nisso, que vontade de ser criança de novo. É bem contraditório, né? Porque quando a gente é criança quer ser adulto, agora que é adulto quer ser criança de novo.
Olhando assim para trás, o que você diria pro seu eu adolescente? Que eu diria para o adolescente? Ter menos vergonha. Eu era muito vergonhoso quando eu era mais jovem. Eu não conversava com ninguém, porque eu tinha muita vergonha de falar. Sempre de falar errado, gaguejar, assim por diante, eu tinha muita vergonha. Então, eu diria para ter menos vergonha, porque o mundo não é tão cruel assim. As pessoas não estão pensando só em mim. Eu tinha medo até do jeito que eu andava, se não andava meio capenga, meio torto. E não tem isso, as pessoas não estão olhando para mim o tempo todo, não tem essa. Então, é ser um pouco não, ser bem menos vergonhoso do quanto eu era. Isso já teria facilitado minha vida, porque eu sofri bastante com isso. Eu tive uma fase da vida que eu era bem envergonhada também. Teve uma fase também que eu não falava com ninguém. Hoje em dia, se eu falo com alguém, já falo que eu sou falando demais. Não acabou comigo com minha fala. Fala bastante, né, Guilherme? Eu sei. Tem que desabafar, né? Tem que botar os papos em dia. Eu não falo muito. Essa aqui também, se deixar, vai falar até umas 3 horas comigo. Então é isso. A gente acabou as perguntas. Muito obrigada por ter vindo. De nada, eu agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui e poder passar um pouquinho da minha experiência. Foi muito legal você ter vindo aqui. Tchau!